Meu nome é Benedita, mas todos me chamam de Dona Dita. Tenho 76 anos e moro em uma casa simples, mas cheia de amor, no interior de Pernambuco. Minha vida foi marcada por desafios, mas nenhum deles me definiu. O que me moldou foram as escolhas que fiz ao longo do caminho. E essa é a minha história. Desde pequena, aprendi que a vida nem sempre dá explicações. Minha primeira lembrança é de um lugar frio, com paredes cinzas e vozes desconhecidas. Eu não sabia meu sobrenome, não sabia de onde vinha. Tudo o que eu tinha era um nome e um vazio no peito. Minha mãe me deixou na porta de um orfanato quando eu ainda era um bebê. Nunca soube o motivo, nunca tive uma despedida. Apenas um começo sem respostas. Cresci com essa ausência pesando em cada aniversário, em cada noite silenciosa. Mas eu nunca deixei de sonhar. Antes de continuar essa história, me conta. De onde você está assistindo essa sabedoria de vovó? Escreva nos comentários. Sua participação é importante. E eu prometo que o que vou contar aqui pode mudar sua forma de ver a vida. O orfanato era um lugar onde o silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Eu via crianças indo e vindo, sendo escolhidas por famílias, mas eu sempre ficava. Cada porta que se fechava para mim era um lembrete de que eu não pertencia a ninguém. O tempo passava devagar. Eu me perguntava como seria ser chamada de filha, ter um colo para descansar. Mas essa não foi minha realidade. Aprendi a ser forte cedo demais. Me tornei minha própria proteção, meu próprio consolo. A infância não foi feita de brincadeiras e abraços. Foi feita de olhares vazios e esperanças quebradas. Quando uma família aparecia, eu ficava em pé, com o coração acelerado, esperando ouvir meu nome. Mas ele nunca era chamado. Os anos passaram, e com eles, a certeza de que ninguém viria. Quando fiz 14 anos, entendi que precisava aceitar essa verdade. Se o mundo não ia me dar uma família, então eu teria que encontrar um jeito de sobreviver sozinha. O orfanato não era um lar. Era um abrigo temporário para crianças que, como eu, haviam sido deixadas para trás. E, aos 18 anos, esse abrigo também me abandonou. Sem dinheiro, sem um sobrenome, sem um destino. Apenas uma mala velha e um futuro incerto. As ruas me receberam sem piedade. Descobri o que era fome, frio e medo. Aprendi que a cidade pode ser cruel para quem não tem ninguém. Dormi em bancos de praça, me alimentei do que encontrava. Mas, mesmo assim, me recusei a desistir. Minha primeira oportunidade veio de onde eu menos esperava. Uma senhora que vendia bolos na feira percebeu meu desespero e me ofereceu um prato de comida. Eu aceitei, e naquele dia algo mudou dentro de mim. Ela me perguntou meu nome, e eu disse apenas Dita. Era a primeira vez em anos que alguém queria saber quem eu era. Ela me olhou nos olhos e disse: todo mundo merece um recomeço. E foi assim que minha vida começou a mudar. Ela me ensinou a fazer bolos, me deu abrigo por alguns dias e, pela primeira vez, alguém se importou comigo. Mas a vida ainda tinha muitos testes para me fazer passar. Eu precisava de mais do que um teto temporário. Trabalhei onde consegui, limpando casas, lavando roupas, fazendo o que fosse necessário para sobreviver. Cada dia era uma batalha, mas eu não permitia que a tristeza me consumisse. Eu tinha um objetivo, mesmo que ainda não soubesse exatamente qual era. Havia algo dentro de mim que dizia que eu não era só uma menina abandonada. Eu sentia que um dia construiria algo que ninguém poderia tirar de mim. Um lar, uma família, algo que fosse verdadeiramente meu. Ainda havia noites em que o passado voltava com força. O medo da solidão, o peso das perguntas sem resposta. Mas cada amanhecer era uma nova chance de provar que eu poderia ser mais do que uma história triste. A vida ainda me testaria muitas vezes, mas eu já tinha aprendido uma coisa. Não era o que me aconteceu que definiria meu futuro.
era o que eu escolheria fazer com isso. E eu escolhi lutar. O destino me colocou diante de muitas portas fechadas, mas também me ensinou a encontrar janelas. E foi assim que, mesmo sem saber o que o futuro reservava, dei um passo de cada vez sem olhar para trás. Mal sabia eu que um dia eu teria uma família maior do que jamais imaginei. Que eu ensinaria a outras pessoas que o amor não precisa vir do sangue, mas da escolha de nunca abandonar quem precisa de nós. A vida nas ruas me ensinou muito, mas nada me preparou para a solidão que vinha à noite. De dia eu trabalhava duro para garantir um prato de comida. Mas quando o sol se punha e o silêncio tomava conta, eu sentia um vazio que parecia não ter fim. O abandono ainda era uma sombra que me perseguia. Mesmo assim, eu não deixava o desespero me consumir. Aprendi a observar, a ouvir, a entender o mundo ao meu redor. Via pessoas correndo para casa depois do trabalho, mães segurando as mãos de seus filhos. Era isso que eu queria. Não riqueza, não luxo, apenas pertencer a alguém. A primeira grande mudança aconteceu quando consegui um emprego fixo como ajudante de cozinha. Era um restaurante pequeno, mas me deram comida, um salário modesto e, mais importante, um propósito. Pela primeira vez, eu sentia que estava construindo algo. A dona do restaurante, Dona Zuleika, me tratava com respeito. Ela nunca perguntou sobre meu passado, mas também nunca me fez sentir menos por não ter uma família. Aqui você tem um lugar, ela disse um dia. Aquelas palavras foram como um abraço. Com o tempo aprendi a cozinhar. Observava, testava, errava e tentava de novo. Não demorou para que eu começasse a gostar de estar ali, misturando ingredientes, criando sabores. Foi quando percebi que cozinhar não era apenas sobre comida. Era sobre dar conforto, sobre alimentar não só o corpo, mas o coração. Foi nessa época que conheci Jorge. Ele era um entregador do restaurante, sempre sorridente e cheio de histórias para contar. Aos poucos, nossas conversas se tornaram o melhor momento do meu dia. Pela primeira vez, alguém me olhava sem pena. Jorge era diferente de tudo o que eu conhecia. Ele não perguntava sobre o que eu tinha perdido, mas sim sobre o que eu queria para o futuro. Você já pensou em abrir algo seu? Ele perguntou certa vez. Eu ri, achando graça da ideia. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça. O tempo passou e eu percebi que não queria passar o resto da vida apenas sobrevivendo. Queria viver, construir algo meu. Foi então que tomei coragem e pedi à Dona Zuleika que me ensinasse mais sobre o negócio. Ela sorriu e disse: já era hora. Os dias se tornaram mais intensos. Trabalhei dobrado, aprendi sobre gestão, finanças, atendimento. À noite, eu estudava o pouco que podia. Não sabia onde aquilo me levaria, mas sabia que cada passo me afastava do passado e me aproximava do que eu queria ser. Com o tempo, minha relação com Jorge ficou mais forte. Ele não era apenas um amigo. Ele era alguém que acreditava em mim, alguém que via um futuro onde eu só enxergava cicatrizes. Foi ao lado dele que entendi que família não é só aquela de sangue. Jorge e eu começamos a sonhar juntos. Falávamos sobre abrir um pequeno negócio, sobre criar algo nosso. Mas no fundo, o que eu mais queria era ter um lar, um lugar onde ninguém mais pudesse me abandonar. Foi em uma noite qualquer, sentados na praça, que Jorge segurou minha mão e disse: eu quero construir esse futuro com você. Meu coração acelerou. Pela primeira vez, alguém não queria apenas passar pela minha vida. Ele queria ficar. A partir desse momento, tudo mudou. Juntos começamos a planejar. Trabalhamos ainda mais, juntamos dinheiro e, pouco a pouco, o sonho foi tomando forma. O restaurante de Dona Zuleika se tornou nossa escola, e cada experiência nos preparava para o que viria. Até que um dia, Dona Zuleika nos chamou para conversar, olhou para nós dois e disse: já passou da hora de vocês seguirem seu caminho. Meu coração gelou, achando que ela queria nos despedir.
Mas então ela tirou uma chave do bolso e colocou sobre a mesa. A chave era de um pequeno ponto comercial que ela tinha há anos, mas que estava fechado. É de vocês, se quiserem tentar. Meu corpo inteiro tremeu. Era a tua primeira vez na vida que alguém confiava tanto em mim. O medo veio com tudo. E se eu falhasse? E se não desse certo? Mas Jorge segurou minha mão e sorriu. Não tem como saber sem tentar. Respirei fundo e disse a mim mesma: eu passei por tanta coisa. Isso não vai me assustar agora. Naquele dia, percebi que a vida não me devia nada, mas também não me impedia de conquistar o que eu quisesse. Era a minha chance. A minha história começaria a ser escrita de uma forma nova, e eu estava pronta para virar essa página. O que veio depois foi um desafio maior do que eu poderia imaginar. Mas eu aprendi que, quando se tem algo pelo que lutar, nada é impossível. E se você quer saber como essa história continua, fique comigo. O que vem a seguir vai te surpreender. Começamos do zero. O ponto comercial era pequeno, simples, mas para mim era a coisa mais preciosa do mundo. Cada tijolo, cada detalhe representava algo que eu nunca tive antes. Um lar construído pelas minhas próprias mãos. Jorge e eu trabalhamos incansavelmente. Pintamos as paredes, consertamos as cadeiras, escolhemos cada detalhe com carinho. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos determinação. O sonho estava começando a sair do papel. No dia da inauguração, meu coração parecia querer saltar do peito. Será que alguém viria? Será que daria certo? Mas assim que abrimos as portas, os primeiros clientes chegaram. Um de cada vez, com curiosidade nos olhos e fome no coração. O primeiro prato que servi foi simples, mas feito com tudo o que aprendi. Quando vi a expressão de satisfação no rosto daquela senhora, ao dar a primeira garfada, soube que estava no caminho certo. Aos poucos, o restaurante foi ganhando clientes fiéis. Pessoas que voltavam não só pela comida, mas pela sensação de acolhimento. Ali, dentro daquele pequeno espaço, eu criei algo que nunca tive. Um lugar onde as pessoas se sentiam em casa. Mas a vida ainda tinha desafios para mim. O crescimento do restaurante trouxe dificuldades. Longas horas de trabalho, noites sem dormir, contas que pareciam não ter fim. Mas eu já tinha passado por tanta coisa, não ia desistir agora. Foi em meio a essa correria que descobri algo que mudaria tudo. Eu estava grávida. O susto foi imenso. Depois de anos sem ter uma família, agora eu teria uma para chamar de minha. Meu coração transbordava de medo e felicidade. Jorge chorou ao saber. Me abraçou forte e prometeu que nunca me deixaria sozinha. Diferente do que fizeram comigo no passado, minha filha nasceria cercada de amor. Eu daria a ela tudo o que me foi negado. Os meses passaram e, com a barriga crescendo, meu amor também crescia. Trabalhei até onde pude, e quando não aguentava mais, Jorge assumia tudo. Ele dizia: "Você já carregou peso demais na vida. Agora é hora de descansar um pouco." O dia do parto chegou. Quando segurei minha filha nos braços, senti algo que nunca tinha sentido antes. Eu era mãe. Eu não estava mais sozinha no mundo. Agora, eu era parte de algo maior. O tempo passou e nossa família cresceu. Tivemos mais filhos e cada um deles trouxe um novo sentido para minha vida. A mulher, que um dia foi abandonada no mundo, agora tinha uma casa cheia de risadas, vozes e amor. Com o sucesso do restaurante, consegui oferecer a eles uma vida que eu nunca tive. Escola, segurança, carinho. Mas, acima de tudo, ensinei que a vida é feita de escolhas. E eu escolhi nunca abandonar quem amo. Hoje, olhando para trás, vejo que cada passo me trouxe até aqui. Se minha mãe não tivesse me deixado naquele orfanato, será que eu teria construído essa família maravilhosa? Talvez nunca tenha respostas, mas aprendi a não carregar mais essa dor. E quero te convidar. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal e deixe um comentário. Sua opinião é muito importante
E eu adoraria saber o que você achou. A vida me ensinou que nem sempre escolhemos o que acontece conosco, mas sempre podemos escolher o que faremos com isso. Eu escolhi seguir em frente, construir meu próprio destino. O restaurante, que começou pequeno, se tornou um ponto de encontro. Hoje, clientes chegam não apenas para comer, mas para ouvir histórias, compartilhar sonhos. Meu passado me ensinou que todos precisam de um lugar para pertencer. E eu construí esse lugar. Não apenas para mim, mas para todos que precisam de um recomeço. A cozinha que um dia salvou minha vida, agora alimenta tantas outras histórias. Se um dia você se sentir perdido, sem um caminho, lembre-se de uma coisa. O passado pode ter suas marcas, mas ele nunca define quem você será no futuro. Os anos passaram e minha família cresceu. Meus filhos seguiram seus caminhos e meus netos começaram a correr pelo quintal que um dia sonhei em ter. O restaurante prosperava e a vida finalmente parecia tranquila. Mas algo dentro de mim ainda não estava completo. Por mais que tivesse construído tudo do zero, uma pergunta ainda me perseguia. Por que minha mãe me abandonou? Nunca tive coragem de procurar respostas, talvez por medo do que encontraria. Mas o tempo nos ensina que algumas verdades precisam ser enfrentadas. Foi então que um dia, enquanto limpava uma gaveta antiga, encontrei um papel amarelado pelo tempo. Era um documento do orfanato onde cresci. Entre os registros, havia um nome que nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. O nome de minha mãe estava ali, junto a um endereço antigo. Não sabia se era atual, se ela ainda estava viva, mas naquele momento senti que precisava saber a verdade. Depois de tanto tempo, eu finalmente teria uma chance de entender meu passado. Jorge percebeu minha inquietação e perguntou o que estava acontecendo. Quando mostrei o papel, ele segurou minha mão e disse: "Se essa resposta é importante para você, vá atrás dela." Pela primeira vez, senti que estava pronta. Fiz algumas ligações, busquei informações. O endereço era de uma cidade próxima, um lugar pequeno e pacato. Meu coração estava inquieto. Parte de mim queria desistir, mas outra parte dizia que esse era um capítulo que precisava ser encerrado. Quando cheguei ao endereço, encontrei uma casa simples, mas bem cuidada. Respirei fundo antes de bater na porta. Meus dedos tremiam. Minha mente rodava com 1000 perguntas. O que eu diria? Como ela reagiria? A porta se abriu lentamente e uma senhora de cabelos brancos surgiu. Seus olhos encontraram os meus e, naquele instante, eu soube. Era ela. A mulher que me trouxe ao mundo. A mulher que me deixou para trás. Por alguns segundos ficamos em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Então, com a voz trêmula, perguntei: "A senhora é Maria Helena?" Ela assentiu devagar, os olhos cheios de lembranças que eu desconhecia. Eu esperava raiva, rejeição ou talvez negação. Mas, para minha surpresa, ela começou a chorar. "Você veio?" Disse como se estivesse esperando por aquele momento há décadas. Meu peito se apertou. Ela me convidou para entrar e eu aceitei. O coração acelerado, a mente confusa. Sentei no sofá enquanto ela se acomodava à minha frente. Eu precisava de respostas, mas não sabia se estava pronta para ouvi-las. "Eu nunca quis te abandonar", ela começou. Sua voz era frágil, carregada de culpa. Eu era jovem, sem dinheiro, sem apoio. Me ameaçaram, disseram que eu não conseguiria criar um bebê sozinha. Fizeram com que eu acreditasse que era melhor para você. Cada palavra me atingia como um soco no peito. Por anos imaginei que ela simplesmente não me quis. Mas agora, diante dela, percebia que sua dor era real. O passado que nos separou também a machucou. Ela tirou um envelope de uma gaveta e me entregou. Dentro havia uma foto minha ainda bebê e uma carta nunca enviada. "Eu escrevia para você todos os anos, mas nunca soube onde te encontrar", confessou. A raiva que carreguei por tanto tempo começou a se dissolver.
Não era mais aquela criança que esperava ser escolhida, nem a jovem que dormia nas ruas. Eu era uma mulher que escolheu seguir em frente. Ela me pediu perdão, e pela primeira vez eu senti que podia concedê-lo. Não porque o passado pudesse ser apagado, mas porque eu não queria carregar esse peso pelo resto da vida. Saí daquela casa sabendo que minha história não dependia mais daquela dor. Agora eu era livre, e entendi que às vezes as respostas que buscamos não mudam o passado, mas nos ajudam a seguir sem correntes. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nunca sabemos quem pode estar precisando de uma palavra de esperança. Voltei para casa com o coração leve e a mente em paz. Pela primeira vez, não sentia mais aquele vazio no peito. Eu não precisava mais de respostas, porque agora eu sabia que minha história não era sobre abandono, mas sobre recomeço. Jorge percebeu minha expressão diferente assim que me viu. E então? Perguntou segurando minhas mãos. Sorri e respondi. Agora eu sou livre. Ele não precisou de mais explicações. Apenas me abraçou forte, como sempre fazia quando palavras não eram suficientes. Os dias que se seguiram foram de reflexão. Percebi que passei a vida toda tentando preencher um espaço que na verdade já não existia. Meu passado me moldou, mas não me definiu. Eu escolhi ser feliz, e essa foi a decisão mais importante da minha vida. A partir daquele momento, decidi que minha missão era maior. Eu não queria apenas viver para mim. Eu queria ajudar outras pessoas a entenderem que o abandono não é um ponto final, mas um recomeço possível. Comecei a visitar orfanatos. As crianças olhavam para mim com os mesmos olhos que um dia eu tive, esperando alguém que se importasse. E eu me importava. Sentava, ouvia suas histórias, contava a minha. Elas precisavam saber que existia um futuro além da dor. Cada visita me fazia enxergar o quanto eu poderia fazer a diferença. Uma palavra de conforto, um abraço, uma promessa de que elas não estavam sozinhas. Eu sabia exatamente como se sentiam e queria ser a pessoa que eu precisei quando era pequena. Um dia, enquanto conversava com uma menina de olhos tristes, ela me perguntou: Tia, você também foi deixada aqui? Respirei fundo e respondi: Sim, meu amor. Mas sabe o que descobri? Que a gente pode escolher o que fazer com essa dor. Ela ficou em silêncio por um instante e depois sorriu. Foi naquele momento que entendi que o que eu vivi não foi em vão. Minha história não precisava ser só minha. Ela podia ser a força que faltava para tantas outras pessoas. Os anos passaram e o restaurante continuou sendo um ponto de encontro, não só para clientes, mas para histórias. Muitas pessoas que passaram pela minha vida chegaram ali em busca de um prato de comida, mas saíram com algo ainda maior: esperança. Comecei a promover encontros semanais para jovens que saíam do sistema de adoção sem um lar. Eu sabia o que era ser jogada no mundo sem apoio. Eu queria ser um porto seguro para eles, como um dia alguém foi para mim. Minha casa nunca esteve tão cheia. Meus filhos, meus netos, amigos, desconhecidos que se tornavam família. E foi ali que percebi que sempre tive o que mais desejei: um lar. Ele só não veio da forma que imaginei, mas veio do jeito certo. O tempo me ensinou que família não é só sangue. Família é quem escolhe ficar, quem segura sua mão nos momentos difíceis, quem celebra suas vitórias como se fossem próprias. E, olhando ao meu redor, eu sabia que minha família era enorme. O passado já não me assombrava mais. Eu não sentia mais raiva, não sentia mais tristeza. Tudo o que restava era gratidão, porque no fim foi justamente o que me faltou que me fez construir tudo o que tenho hoje. Se minha mãe tivesse ficado, talvez eu não tivesse conhecido Jorge. Talvez eu não tivesse tido meus filhos, meus netos, minha casa cheia de amor. A vida tem caminhos misteriosos e, às vezes, a dor nos leva exatamente para onde deveríamos estar. Então, se você carrega um peso no peito, se sente que foi deixado para trás, eu te digo, sua história ainda não acabou.
O que passou não pode ser mudado, mas o que você fará com isso depende só de você. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. E lembre-se, o que realmente importa não é de onde viemos, mas para onde escolhemos ir. O futuro sempre pode ser reescrito. Basta ter coragem para virar a página. Os anos passaram, e hoje, aos 76 anos, olho para minha vida com um coração tranquilo. O tempo me ensinou que as feridas do passado não precisam definir quem somos. Elas podem ser cicatrizes de batalhas vencidas, lembranças de tudo que superamos. Minha casa está sempre cheia. Meus filhos vêm me visitar com frequência, meus netos correm pelo quintal, e o restaurante continua sendo um lugar de encontro, onde histórias se cruzam e novos sonhos começam. Às vezes me sento na varanda e observo o pôr do sol. Penso na menina que fui um dia, sozinha naquele orfanato, esperando ser escolhida. Mal sabia ela que no futuro teria uma família tão grande e cheia de amor. O abandono não me quebrou. Pelo contrário, me ensinou a dar valor a cada laço que construí. Minha história prova que ninguém precisa carregar para sempre a dor do passado. Podemos transformá-la em algo maior, algo bonito. E por isso, digo a você que me ouviu até aqui: não importa o que te aconteceu. O que importa é o que você escolhe fazer com isso. Não deixe que as dificuldades te definam. Seja você quem escreve seu próprio destino. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma simples palavra pode ser a luz no caminho de alguém. O tempo me mostrou que a família que construí vale mais do que qualquer resposta que um dia busquei. Hoje, não tenho dúvidas. Eu fui escolhida, sim. Escolhida pela vida para ser mais forte do que qualquer dor. Não sei quantos anos mais terei, mas sei que cada dia será vivido com gratidão. A menina abandonada se tornou uma mulher que aprendeu a amar e ser amada. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa. Agora me despeço com um coração leve e cheio de alegria. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima história.